Olá pessoal, vamos começar aqui o vídeo dessa semana. Eu tenho mais coisas do que eu coloquei imagens aí na tela, então a gente vai dar uma olhadinha em tudo à medida que eu for lendo aí com vocês as minhas notas. E se tiver a ilustração eu trago aí para vocês. Na fonte vai ter como é que eu posso explicar? Na descrição vai ter as fontes, desculpa, eu tô meio zureta que eu acordei agora há pouco. Eu dei uma descansada e logo que você acorda, já viu, né? Mas vamos lá, porque é o único horário que eu tenho para gravar para vocês. Primeira coisa, a questão da maioridade penal ser reduzida para 16 anos. Isso é inconstitucional. Além de ser inconstitucional, é um problema de uma imbecilidade que não tem tamanho. Por que é inconstitucional? Porque a Constituição garante certos direitos ao, ao povo, né, de forma geral, e um deles inclui a maioridade penal. É garantido às crianças e adolescentes que eles tenham um tratamento diferenciado até os 18 anos, para que é, você não misture eles com pessoas mais velhas que já tiveram oportunidade. A Constituição definiu que a idade penal era 18 anos, né? Então, se você quiser reduzir isso para 16, teria que mudar a Constituição. O problema é que é cláusula pétrea da Constituição. Você não pode mudar. Não adianta tentar fazer emenda, não adianta tentar fazer nada. Isso é gritaria da extrema-direita para tentar mudar o assunto da corrupção que eles cometem, das atrocidades que eles cometem. É isso. Não vai mudar. Não importa o quanto eles chorem, o quanto eles esperneiem. E por que que não pode mudar, mesmo que fosse legal fazer a mudança, o que não é? Por que que não pode? Porque o Brasil não tem condições. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, já prevê reclusão para adolescente que cometer crime. O problema é que a gente não tem os locais aonde recolher eles. Você não pode misturar adolescente com adultos na prisão, mesmo que isso fosse legal, porque você vai estar transformando as prisões aí numa fábrica de soldados para o crime organizado. É simples assim, gente. Você precisa de instituições capazes de educarem esses adolescentes de forma que eles possam ser reabilitados. No momento ele está causando um problema, ele precisa ser reabilitado? Pois bem, prenda ele. Você quer ter alguma instituição que seja capaz de manter um adolescente preso, caso ele não tenha condições, por exemplo, no caso de apesar de que é muito difícil você chegar nessa conclusão, mas digamos que com 16 anos você vê que um cidadão seja confiavelmente, de forma que você possa determinar que ele seja um sociopata, um psicopata, e você queira manter ele preso. Você precisaria de uma instituição para fazer isso, para não tornar a coisa ainda pior. E a gente não tem essas instituições. Essa gritaria da extrema-direita não funciona. Se esse negócio de sair matando gente, mandando a polícia subir morro atirando e matando gente resolvesse a questão do crime organizado, já teria resolvido o crime organizado no Brasil há muitos anos.
O que resolve é você ir atrás do dinheiro. O que resolve é você ir atrás das lideranças. Que é o que esse governo está fazendo, que começou a fazer com a carbono oculto e as operações relacionadas a ela. Esse negócio de sair subindo o morro atirando só serve para arrebanhar o gado. É só isso. Para conseguir voto para a extrema-direita. É apenas isso. Ah, mas a direita combate o crime organizado, a esquerda não combate. Como não? Me diz dos 5 presídios federais que a gente tem, que são os únicos que não são dominados, no Brasil todo são os únicos que não são dominados pelo crime organizado, quantos foram construídos pela extrema-direita? Me diz. Nenhum. O único que não foi entregue num governo de esquerda foi um que foi começado por governo de esquerda, mas aí, como a Dilma foi retirada do poder, acabou sendo entregue durante a administração Temer. Apenas um. E nessas circunstâncias, quem mandou construir ainda assim foi governo de esquerda. Entendeu a questão? Por que é só gritaria? Quando o governo federal queria unificar as informações das polícias para facilitar o combate ao tráfico, a direita entrou em pânico, porque eles são os amiguinhos do tráfico. A gente está vendo aí com o ex-governador do Rio, aí, o Cláudio Castro, que está enrolado até não poder mais. O tal dos assessores lá e presidente da Câmara lá, o tal do Bacelar, e toda essa galera aí envolvida aí no governo do Rio. E não são só eles. O Tarcísio recebeu dinheiro de doação de pessoal que agora é considerado organização terror tananã. Os governadores de direita, eles estão de braços dados com esses caras das organizações terror tananã. Eu preciso falar desse jeito porque o YouTube não gosta de certas palavras, tá, gente? Me desculpa. Eu sei que vocês entendem do que eu tô falando, mas o YouTube não gosta. Eu gostaria de poder falar de uma forma direta, sem precisar fazendo essas coisinhas babacas, mas quando o canal é pequeno você tem que fazer isso, senão você é nucado de órbita, tá? Me desculpem. Mas vamos lá. Os Estados Unidos e o Irã estão próximos aí de um acordo, segundo o que é falado. E tem um pequeno problema. Israel, com os ataques deles, continua ameaçando o tratado aí. Deixa eu ver aqui. Da maioridade penal eu tinha pego aqui, peraí. Deixa eu só ver. Então não importa o quanto eles chorem, a maioridade penal não vai ocorrer. É simples assim. Só que esse acordo está sendo ameaçado pelo ataque de Israel, porque Israel não quer parar a guerra de jeito nenhum, porque eles querem ocupar o território do Líbano, toda a área sul ali do Líbano, até um rio, lá que eu esqueci o nome do rio, eles querem ocupar aquilo tudo, porque essa guerra, a coisa contra a faixa de Gaza, esses ataques no Líbano, a invasão da Cisjordânia, isso tudo
é um projeto de poder israelense para dominar a região. Nunca foi autodefesa. É por isso que eles estão tão obstinados em cometer o genô ali na região. Porque eles não querem ninguém mais que reivindique aquela área para a área ficar com eles. Só deixando uma coisa muito clara: existe uma diferença entre a etnia semita, a religião, o judaísmo e essa ideologia de sionismo. A etnia semita inclui não só os judeus, mas inclui também povos árabes ali. Então, esse negócio de que é antissemita falar de Israel, não é porque você está falando a favor de um outro povo semita. Israel, que tecnicamente é um país de povo semita, está tentando exterminar outros povos semitas da região. Enfim, judaísmo é uma religião. Eu tenho vários problemas com relação ao judaísmo, porque, como parte das religiões abraâmicas, eles são responsáveis por uh, muita coisa que impede a humanidade de agir de forma racionalmente. Isso inclui o judaísmo, inclui o cristianismo e inclui o islamismo em todas as suas diversas facções. Quando essas três religiões querem, elas retrocedem o avanço humano em, no mínimo, séculos. Mas fazer o quê? Né? A gente ainda tem muita gente que tem uma dependência psicológica dessas asneiras. Então, é a vida. Vamos seguir. Uh, eu vou deixar isso para mais tarde. Espera um pouquinho, deixa eu passar isso para baixo das minhas notas, que eu, dessa vez, como os temas eram variados demais, eu acabei tomando algumas notas aqui para não esquecer de nada. Bom, em seguida nós temos a Zambelli. A justiça italiana, de uma forma bizarra lá, resolveu decidir soltar a Zambelli em vez de extraditar. Eles acusam o Supremo de agir de forma parcial, né, por meio do Moraes. Só que isso não foi uma decisão do Moraes. Isso foi uma decisão do Supremo, com base nas evidências. Ela foi julgada em todas as instâncias devidas aí, tanto nesse caso quanto no caso da arma de fogo lá. Então não tem essa de ela é prisioneira política, ela foi tratada de forma indevida aí. Não. O que ela fez foi atacar o juiz do caso, ela e o resto da galerinha ali do Bolsonaro, atacaram o Moraes, atacaram o Tribunal, o Supremo Tribunal Federal, para tentar criar impedimentos.
Só que a lei é clara, você não pode forçar o impedimento contra o juiz, porque senão você dá ao bandido a, a capacidade de escolher qual vai ser o juiz que vai julgá-lo. Aí ele vai começar a ameaçar cada juiz até cair num juiz que vai passar a mão na cabeça dele. Isso não é justiça, não é assim que a coisa funciona. Isso não é também da nossa Constituição agora, de 88, para aqueles que têm alguma ideia errada de que a Constituição de 88 é boazinha demais. Isso é coisa do nosso Código Penal lá da década de 40, tá certo? Então, não venham com essa, quem quiser passar a mão na cabeça da Zambelli. E é claro que a gente tinha que esperar alguma estripulia desse tipo, porque a. Esqueci o nome da mulher agora, deu branco. A primeira-ministra italiana lá e uma parte do governo italiano é de extrema-direita. A Meloni. Meloni. É... Então, já era de se esperar. Só que o que acontece? Nós temos um acordo de extradição. O que vai acontecer é que o Itamaraty e o governo brasileiro vão comer o rabo do governo italiano por baixo dos panos, porque isso está violando um acordo internacional. A gente tem acordo de extradição com a Itália. Eles não podem decidir em serem revisores do Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Da mesma forma como o Brasil não é uma corte revisora da justiça italiana. Se eles querem brincar desse joguinho, eu tenho certeza que o Itamaraty vai lembrá-los de que, se é o caso, o Brasil não vai mais extraditar nenhum criminoso italiano de volta para a Itália. A gente vai denunciar o tratado e, com isso, o tratado de extradição passa a ser inválido. Eles vão querer se arriscar que criminosos italianos passem a ter esconderijo aqui no Brasil? Acredito que não. Mas se eles quiserem, eu sou bem a favor de comprar a briga. Se é assim que vocês querem, se vocês querem dar guarita para uma fascista, a gente vai dar guarita também para os seus criminosos até vocês entenderem que não se revisa a decisão da corte. Vocês não têm autoridade para isso. É simples assim. Soberania é soberania. Bom, vamos lá. A gente não sabe os detalhes, porque não tem como a gente saber os detalhes. Quem fala que sabe os detalhes está mentindo, porque não pode sair isso. Por mais que vaze uma coisinha ou outra, não tem como a gente saber os detalhes todos da história. Que eu estou falando em relação à delação do Vorcaro, que ela foi rejeitada pela segunda vez. Ah, os advogados do Vorcaro estão chorando, estão abrindo o berreiro aí, não sei o que, não sei o que lá, e provavelmente estão avisando o pessoal da direita para eles atacarem o Supremo com tudo e não sei o que, porque eles sabem que o Vorcaro tá ferrado. Eles sabem que o Vorcaro sabe tudo sobre eles, porque não tem como evitar. A gente já viu aquelas ligações que vazaram ali pelo Intercept, do Flavinho. A gente sabe que o Alcolumbre está nessa. A gente sabe do, ah, do Ciro. A gente sabe também do outro cara que tá me esquecendo.
eu estou esquecendo do nome. Ah, eu já falei para vocês dele em outros vídeos, mas agora o nome está me fugindo. Aqueles pessoal graúdo da extrema-direita, né? O cara que estava envolvido lá com os aviõezinhos e tal. A gente já fala deles aqui no canal há muito tempo. Só que agora o nome está me fugindo. Eles todos estão envolvidos aí. E deve ter mais gente também. Só que o que acontece? Para um réu ter o benefício de uma delação premiada, tem uma série de critérios que ele tem que concluir. Primeiro, ele tem que delatar tudo sem esconder nada. A delação dele não é prova, mas ela tem que indicar uma prova que a polícia ainda não tenha. E ele tem que ressarcir o governo em relação ao dano que ele causou, né? No caso do Vorcaro, ele está se recusando a entregar essas lideranças da direita na esperança de que, se a direita ganhar a eleição, vão salvar a pele dele. É esse o esquema da coisa. Então ele não quer entregar eles agora. Mas deixa sair a derrota da direita na eleição para vocês verem como ele não vai cantar bonitinho. Ele vai cantar tão bonitinho que o Flavinho vai correr do Brasil antes do mandato dele acabar. Mesma coisa está arriscado de acontecer contra esses outros caras aí. Ciro Nogueira, o Columbre, o outro que eu não consigo lembrar o nome. É bem possível que essa galera toda, ó, chispa. Porque eles são malandros, eles são espertos até a justiça bater na porta. Quando a justiça bate na porta, os ratos pulam tudo na água, né? O navio começa a afundar, os ratos pulam tudo. É o fim da picada, mas tudo bem. E isso leva ao próximo assunto que a gente tem para tratar aqui, que é a questão do Flavinho e do Dudu Bananinha precisarem desesperadamente virar a página. Eu não vou falar muito de Copa do Mundo aqui no canal. Essa Copa do Mundo é um desastre por questões geopolíticas aí americanas, né? E a Copa em si já vai servir para ajudar eles a virar a página, porque o povo vai falar da Copa, não vai falar tanto do Vorcaro, não vai falar tanto das gravações do Flavinho, não vai falar tanto dessa mutreta do filme. Vocês podem acompanhar as coisas da Copa por canais que são especializados nisso. Eu não entendo patavinas de futebol. Eu não tenho interesse praticamente nenhum em futebol. No máximo, eu tenho interesse para questões históricas e questões políticas que envolvam o futebol. Por exemplo, quando a Gaviões da Fiel, a torcida saiu dos ônibus ali e chinchou o gado bolsonarista, falando o seguinte: ou vocês desobstruem a estrada agora, ou o pau vai comer. A minha vida toda, até aquele momento ali, eu herdei do meu pai o time do meu pai. E eu falava, quando alguém me perguntava, eu sou desse time. Por quê? Porque meu pai é torcedor desse time, então eu sou torcedor desse time. Mas eu nunca acompanhei jogo. Eu acho a coisa mais entediante do mundo. Naquele momento ali, que a torcida do Corinthians falou, não, acabou com a potaria, né? A brincadeira de fazer potes, se é que vocês me entendem, né? Acabou com a potaria.
ou dá ou desce. Ganhou meu respeito, tá? E se alguém me pergunta hoje em dia, eu falo, eu sou torcedor do Corinthians por causa disso. Mas eu não acompanho o jogo. Eu nunca vou acompanhar o jogo na minha vida porque eu acho entediante. Me desculpem, vocês têm direito de gostar se vocês gostarem. Eu não vou forçar ninguém a gostar da mesma forma que eu não consigo gostar. Não adianta, tá? Não é um esporte para mim. Eu gosto de artes marciais e eu gosto de arco e flecha, esgrima. São as coisas que eu gosto. Em artes marciais eu incluo boxe, tá? Caso alguém não inclua, no meu caso eu incluo. São os esportes que me interessam, tá bom? Cada um tem a sua praia aí. Eu não vou criticar ninguém por gostar, mas eu simplesmente não gosto. É simples assim. Então a gente vai continuar focando nas pataquadas da família, tentando fugir desesperadamente dos crimes que eles cometeram aqui, tá? E antes da gente ir, tem mais dois assuntos para a gente tratar. Antes da gente ir para esses dois assuntos, peraí. Antes da gente, a gente vai seguir numa ordem aqui. Peraí, é isso mesmo. A próxima coisa que eu vou tratar é isso aqui, tá? Desculpa, que tá numa ordem diferente ali, porque teve coisa que eu já falei e teve uma coisa que ficou para trás, aí já viu. Vamos, vamos falar disso. Eu peço licença para vocês, porque a gente já falou disso outras vezes, eu vou continuar batendo nessa tecla, porque é muito importante pra gente. E eu acho que ainda tem mais coisas pra gente falar relacionado. Então a gente vai falar do Pix. Primeira coisa, o do Bananinha, um tempo atrás, ele vem repetindo aí isso aí, né? Tem o videozinho dele e tal, falando que tinha que trocar o Pix pelo Zelle. Ele chama de Zelle, mas o nome do negócio é Zelle. O cara não sabe nem pronunciar o nome do negócio que ele diz que é melhor que o Pix, que a gente tem que trocar o Pix por esse negócio, tá? Mas deixa quieto. Deixa eu explicar uma coisinha bem bacaninha sobre esse Zelle. Em primeiro lugar, ele não tem toda a funcionalidade ou alcance que o Pix tem. Então ele não serviria para substituir o Pix. Mas eles provavelmente querem entregar o sistema todo na mão dos americanos aí a troco de banana, se deixar. Digamos que ainda assim eles entregassem o Pix na mão do pessoal desse Zelle aí. Digamos. O que ia mudar pra gente? A gente ia pagar taxa. Entregando na mão de bancos americanos, de cartões de crédito americanos, esse tipo de coisa, a gente vai pagar taxa em cima de tudo. Não apenas isso. Esse sistema Zelle aí, quando ele funciona, e é um grande se vai funcionar, ele leva até 15 minutos para fazer a transação. Agora eu falo para você que usa o Pix para fazer pagamento. Pegou um. Foi num supermercado, foi numa padaria, passou no caixa, vai pagar com Pix? Você paga instantaneamente, está resolvido, você vai embora. Bacana, não é? Legal. No caso desse Zelle, ele demora até 15 minutos para confirmar a transação. Ou seja, cada pessoa que quiser fazer o pagamento na fila do mercado, da padaria, do que quer que seja, da loja,
vai ter que ficar 15 minutos na fila esperando para concluir a transação. Porque se a pessoa sai dali sem esperar esses 15 minutos, o comerciante não pode deixar a pessoa ir embora, porque a pessoa pode cancelar a transação e aí o comerciante sai no prejuízo. Então a gente vai ter que ter uma salinha de espera de 15 minutos para você ficar preso na. Eu falo salinha de espera de uma forma irônica, né? Ah, no mercado, nas lojas, na padaria, para você ficar esperando o serviço funcionar para você poder seguir com a sua vida. Agora pensa em cada uma das coisas que você paga com Pix na sua vida, que você vai ter que esperar 15 minutos para cada uma dessas, em vez de esperar no máximo alguns segundos. Você já imaginou o que acontece com o seu tempo? Para todas aquelas pessoas que acham mais confortável pagar com Pix, para não ter que carregar dinheiro e aí ficar sendo mais seguro, você vai ter que voltar a carregar dinheiro. E não fica só nisso. Além das taxas que vai cair para consumidor, vai cair para comerciante. Pergunta para os comerciantes se é legal eles terem que pagar aceitar receber menos do cartão de crédito ali para receber antes, não ter que receber só no final ali parcelado e por aí vai, pedir adiantado para o cartão. Você acha que é legal receber menos? Não, não é. Você acha que é legal pagar pelo uso da maquininha? Não, não é. Você gosta de pagar de 1 a 3%, dependendo se é crédito ou é débito, em cima das suas transações para empresas estrangeiras? Você gosta? Se você gosta, parabéns, você deve ser parte do gado. O Pix não tem cobrança para ninguém, porque ele não visa lucro. O Pix não tem espera. E não é só isso. Se você acha que é só isso, porque eles estão tão desesperados para pôr a mão no nosso Pix, não, não é por causa. Isso tudo já gera valores exorbitantes em dinheiro por ano. A gente está falando de trilhões de dólares todo ano movidos com Pix. O último número que eu vi em relação ao ano passado dava coisa de 35 trilhões de reais, o que se você converter na última vez que eu vi a conversão estava perto dos 5 reais, eu não sei quanto está agora, vamos dizer que estava 5 reais. Dá 7 trilhões de dólares por ano. Você acha que as companhias de cartão de crédito e bancos americanos não salivam quando eles veem o valor de 7 trilhões que eles podem abocanhar de 1 a 3% disso? Você acha que a boca deles não saliva olhando para o nosso Pix? E não é apenas esse o lucro que eles vão ter em cima da gente. Eles vão também usar as nossas informações financeiras de todas as transações que forem para eles com Pix para treinar a inteligência artificial. Você não só vai estar pagando taxa para estadunidense, como você vai estar entregando de graça todas as suas informações privadas das suas da sua movimentação financeira para eles, para treinar a inteligência artificial para colocar mais um cabresto em cima de você. Entendeu? E não fica só nisso.
Com isso, eles mantêm a gente como escravos do sistema financeiro. Ao tirar o nosso Pix, a gente volta a ser escravo do sistema financeiro estadunidense, das sanções que eles querem colocar por qualquer motivo em cima da gente, sempre que a gente acha alguma coisa de valor aqui no Brasil. Ou vocês entregam pra gente, ou a gente taxa vocês, ou vocês entregam pra gente, ou a gente vai invadir. Esse tipo de coisa que os Estados Unidos faz toda hora pelo mundo todo. Entendeu o problema? Eu sei que quem acompanha aqui o canal já sabe disso não só porque eu falo, mas sabe disso porque é uma pessoa mais esclarecida, né? Eu tenho que falar essas coisas para aquele pessoal que porventura cai aqui e ainda é meio alienado, tá certo? Eu sei que quem me acompanha aqui entende. Às vezes pode não ter pensado em todas as ramificações do Pix, do porquê eles querem tanto Pix, mas entende que isso aí é mais um cabresto em cima do Brasil. Porque eles querem manter a hegemonia. Eles querem lucrar em cima da gente como os senhores coloniais ali em cima das colônias, né? Nós não somos mais do que mão de obra escrava para eles. É assim que eles veem a gente. Agora, é assim que você quer ser tratado? Essa aqui é a pergunta. Não é assim que eu quero ser tratado. Eu quero ser tratado com respeito. Eu quero que o meu Brasil seja respeitado. Lá na década de 90, quando eu jurei a bandeira, como todo rapaz ali aos 18 anos, para mim aquele juramento foi sério. Não foram só palavras. E eu quero garantir que o Brasil tem um futuro que merece. Eu quero que o futuro do brasileiro seja melhor. O Flavinho, aproveitando uma coisa que eu também tenho que falar, porque vai de encontro às necessidades do povo que se quer, que esse pessoal da direita quer tanto massacrar. O Flavinho e a extrema direita vieram com a coisa da a, do que seria uma escala 7x0. Você vai perder qualquer descanso que você tinha, você vai ter que trabalhar todo dia se você não quiser receber menos. Porque a desculpa deles, não, é que acabar com a escala 6x1 vai causar problema para a economia, que os patrões precisam ser ressarcidos por isso e você tem que oferecer para eles a possibilidade deles negociarem individualmente os contratos. Eles querem que o contrato seja negociado individualmente para que não tenha força da parte do trabalhador. Para forçar os trabalhadores de qualquer nível a terem que se sujeitar a eles. E a coisa é muito mais grotesca quanto mais baixo você vai no nível de educação. A gente já teve redução de jornada de trabalho aqui no Brasil. O Brasil não acabou. Quando a gente teve a Constituição de 88, a gente teve uma redução da jornada de trabalho de 44 horas semanais para 40. O Brasil não acabou. A economia não naufragou. Mas a extrema-direita relinchou. Da mesma maneira que eles relincham agora pelo fim da escala 6x1. Porque o fim da escala 6x1
principalmente numa situação atual que a gente tem, que o Brasil está em emprego pleno, significa que a massa salarial do povo brasileiro, de forma geral, vai aumentar, porque eles vão ter que pagar mais para os trabalhadores, o que injeta mais dinheiro na economia. Esse dinheiro que é injetado a mais na economia, porque o pessoal vai ter mais tempo de descanso, porque o pessoal vai estar recebendo mais, volta como lucro para o comércio, como lucro para as empresas, porque as pessoas vão gastar mais, vão comprar mais. Em vários países do mundo, eu estou incluindo aí Europa, nós temos escalas ainda menores de trabalho que a 6 por 1. A Europa, ela tem um nível de qualidade de vida ruim, por um acaso? A economia europeia é a pior economia do mundo, por um acaso? Não, não é. Só que esse pessoal faz isso desde sempre. A direita, na época do Império ainda, eles queriam que os donos de escravos fossem ressarcidos pela abolição dos escravos. Vocês não precisam acreditar em mim, isso tudo vocês podem olhar em livro de história. O que eu falei ali da jornada de trabalho reduzir de 44 horas para 40. Vocês podem conferir também essa questão da libertação dos escravos aqui no Brasil. Vocês também podem conferir, se vocês quiserem, sobre a escala de trabalho na Europa. Aqui no canal eu defendo qualidade de vida para a população. Eu sou um progressista. Sempre vou ser um progressista. Eu sou um democrata e sempre vou ser um democrata. Doa a quem doer. Eu já falei várias vezes aqui, eu não gosto muito dessa divisão de esquerda e direita, porque você não discute os termos, acaba dividindo tudo em times de futebol. Mas nesses casos, esse pessoal extremamente conservador, os ultraconservadores aí, os reacionários e os conservadores de uma forma geral, eles estão de mãos dadas nisso. A chamada direita brasileira pulou no colo do bolsonarismo. Os primeiros partidos a se aliarem a essa escória foram os partidos da chamada direita democrática. A gente não tem mais uma direita democrática. Em questão de ideologia, não de partido político, eu sou um social-democrata. Eu acredito que o governo ele tem um papel social a cumprir. Eu acredito na democracia. Eu acho que o governo tem que intervir pela qualidade de vida da população, pela sua soberania. E você não pode deixar as coisas na mão da iniciativa privada, porque senão você termina na mesma situação dos Estados Unidos, em que o custo da saúde é exorbitante, porque está toda na mão dos interesses privados. Nos Estados Unidos, os caras não conseguem pagar conta de ambulância. Eles têm que pegar táxi, Uber para ir para o hospital, porque a ida para o hospital pode custar milhares ou dezenas de milhares de dólares. Fora a conta do hospital em si. Aqui a gente tem o SAMU, que não paga nada. Aqui, se você se acidenta, você tem algum problema, você pode ir no SUS. Não estou dizendo que o SUS é perfeito, mas é melhor ter o SUS do que não ter nada. Ah, mas eu tenho um plano de saúde, o que me importa o SUS?
Sem o SUS, o preço do plano de saúde aumenta, gente. Entendeu? Porque eles querem acabar com o SUS. Entendeu? Porque a direita tem uma tara de cortar os custos de saúde, de educação, de políticas sociais, cada vez que eles vão para o poder. O SUS é por causa dos planos de saúde. A educação é para manter o povo burro e votando neles. E os direitos sociais, né, os investimentos sociais, é porque eles querem roubar mais dinheiro e eles querem massacrar a população. Esse é um pessoal que é frustrado na vida. E gente frustrada só consegue ter felicidade na vida massacrando os outros. Porque eles mesmos não conseguem fazer nada de produtivo. E com isso a gente vai para o último assunto de hoje, que é o novo ataque dos Estados Unidos à Venezuela. Que eles estão atacando o líder da organização do trem da Arágua lá, mataram o cara, que não sei o que. Olha como os Estados Unidos é contra o crime organizado. Não, não é nada disso, gente. Acorda. Quem está achando que é uma coisa dessa, acorda. Isso aí é o Trump tentando salvar a imagem pública dele nos Estados Unidos. Ele sabe que a imagem pública dele, a reprovação dele, da última vez que eu li, estava em 80% na questão da guerra. Ele sabe que as eleições de meio de mandato estão chegando e ele está arriscado a perder. Provavelmente ele vai perder o controle da Câmara de Deputados lá dos Estados Unidos e tem risco, apesar de não ser tão fácil, dele perder também o Senado. E aí, entre assentos perdidos para os democratas e uma força menor dele de influência entre os congressistas americanos ali da direita, ele está arriscado a tomar um impeachment. Ele não quer isso, porque ele sabe que ele vai ser enrabado pela justiça quando vier isso. Ele cometeu crime de guerra, gente. Ele cometeu crime contra a humanidade. Ele sabe que ele está funicado. Então, ele está tentando fazer o controle de danos. Ele, quando atacou o Irã a pedido lá de Israel, ou chantageado por Israel com os arquivos do EPS, ele achava que a coisa com o Irã ia ser rapidinho, que nem quando ele fez ali o ataque na Venezuela. Não foi. Ele está apanhando que nem um cão até agora, em termos de aprovação, em termos de economia. Essa guerra no Irã custou muito para ele. E aí, a gente tem os anencéfalos aí e a família que entregaram também de bandeja aí essa coisa do crime organizado aqui no Brasil se tornar organização Terror Tananã. Fizeram um palco para eles ali, não sei o que, não sei o que lá. O governo americano já tinha interesse nisso, porque é uma forma de subjugar o Brasil. É uma forma de falar para o mundo: olha, tá vendo? Eles são terror tananã, então eu tenho que fazer essas coisas. Aí eles têm desculpa para invadir a gente. Entendeu como funciona a coisa?
Bom, é isso aí, gente. É... Era isso que eu tinha para falar essa semana. Na descrição tem todas as fontes aí para vocês, das notícias dessa semana. Tem provavelmente mais coisa que eu acabei deixando de fora, porque já estou aqui há bastante tempo falando com vocês, tá certo? Então é isso aí. Confiram as fontes aí, tem muita coisa que eu peguei da semana toda. Esse foi o apanhado do que eu achei mais importante para estar mencionando agora, tá certo? Um abração para vocês. Eu encerro aqui com o meu usual vida longa e próspera. Até mais.